Hoje a nossa conversa é com Karina Testa, advogada especialista em questões ambientais. Karina, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Karina, nós já falamos aqui, mas o assunto tem que continuar ainda. Autos de infração ambiental. Continua chegando? Continua chegando, Fabélia, e não vai parar, né? Os autos de infração ambiental estão chegando dos órgãos federais, dos órgãos estaduais e dos órgãos municipais. Então tem IBAMA, tem Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e estão vindo com valores altos, com sanções altas, com termos de embargo. Então continuam vindo e acredito que não vão parar. E normalmente são esses autos, eles chegam com notificação, eles já chegam altos. Eles já chegam altos normalmente, mas isso não impede que haja uma prévia notificação. Normalmente, como é que acontece isso? Pode ser que ocorra uma fiscalização in loco, teve uma denúncia, ou tem um projeto em andamento de análise de alguma questão na região e está tendo esse tipo de fiscalização, ou pode ser uma fiscalização remota. Quando a fiscalização é in loco, geralmente eles notificam primeiro, pede para apresentar a documentação, caso não seja apresentada, ou ali mesmo se fale, eu não tenho essa documentação, já é lavrado o auto de infração. Quando é feito remoto, né, por análise de imagem de satélite, normalmente já vem direto o auto de infração. Pois é, a gente sabe da questão tecnológica, das facilidades, mas dos problemas que essa facilidade tem trazido. Sim. Que é simplesmente, às vezes, uma mudança na imagem daquela vegetação. Exato. Essas mudanças, às vezes o simples fato de passar uma queimada pode chegar, uma queimada que ocorreu lá acidentalmente, espontaneamente, isso aí pode fazer chegar? Sim, pode fazer chegar, porque o que o satélite normalmente ele vai detectar? Uma alteração na cobertura do solo. É claro que hoje a tecnologia está muito alta, existem satélites que eles têm uma resolução muito boa, que consegue ali identificar. Mas você entender o que aconteceu para aquela vegetação ela ter mudado, de como ela estava, por exemplo, no ano anterior, no mês anterior, para como ela está hoje, pode ter uma infinidade de coisas. Pode ser uma queimada, pode ser uma limpeza, enfim. Por isso a importância de não se valer somente da imagem de satélite, mas também numa fiscalização in loco. E é aí onde muitos órgãos ambientais eles estão pecando. Por quê? Se valem somente ou de um alerta de desmatamento, né, do MapBiomas, do PRODES, e só com base nisso fazem a lavratura do auto de infração, e aí cabe ao autuado, então, ele questionar isso, né, apresentar defesa, fazer laudo técnico, e estudar a fundo isso para, se não for uma infração, comprovar que de fato não é. Ou se for, ver medidas, né, para minimizar a multa ou a sanção que seja ali aplicada no momento do auto de infração. Normalmente o auto chega com um prazo para eu pagar ou ele chega com data vencida? Normalmente ele chega com prazo para pagar. Por quê? O início da contagem do prazo, tanto para pagamento quanto para apresentação da multa, é a partir do momento em que você tomou ciência, então em que o autuado tomou ciência. Então, tomei ciência hoje, a partir de hoje, inicia a contagem do meu prazo, ou para apresentar defesa, ou para fazer o pagamento da multa. Tem que tomar cuidado porque, a depender do órgão ambiental, esse prazo ele é diferente, né? Então, aqui no estado de Goiás, por exemplo, se o auto de infração ele vier da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, existe a possibilidade de realizar a audiência de autocomposição, antes de apresentar a defesa. Mas, por exemplo, se o auto de infração ele é do IBAMA, não existe a audiência de autocomposição mais. O que é essa autocomposição? É uma tentativa de fazer um acordo em audiência para redução da multa, seja para conversão dela em serviços de melhoria para o meio ambiente, seja, eu tenho um documento que eu consigo apresentar em audiência que gera nulidade daquele auto de infração. Serve para isso. O IBAMA não permite isso? O IBAMA não tem mais, né? Já teve no passado essa audiência de autocomposição, mas ela foi extinta, né? Não existe mais. Hoje o procedimento no IBAMA é receber o auto de infração, você tem o prazo de 20 dias para apresentar a sua defesa. Na defesa, é possível pedir a conversão da multa, mas não existe mais o procedimento de autocomposição. E vamos imaginar lá que não tem a infração.
Foi só uma imagem ali, né, errônea, era uma pastagem que foi eliminado, só uma limpeza de pastagem. Eu tenho a documentação de limpeza de pastagem, o satélite fez aquilo ali. Como que eu vou fazer dentro do IBAMA com isso? No prazo para apresentação da defesa, você vai apresentar toda essa documentação. Então, se tiver a licença, você vai apresentar a licença. É bom fazer um laudo técnico comprovando que a licença é relativa àquela área, né, com coordenadas geográficas para demonstrar de fato onde que ocorreu. Se tiver um erro, porque pode acontecer também deslocamento de polígono. Falar que o alerta de desmatamento ocorreu num local, mas na verdade foi deslocado o polígono para outro. Você demonstrar que não é naquele local, através de um laudo técnico, de uma defesa técnica bem feita, para você comprovar que aquela infração ela não existe e, portanto, aquele auto de infração ele é totalmente nulo. O IBAMA, analisando isso, se de fato se confirmar, vai anular. Karina, existe casos em que não anula? Existe. Existe caso em que você vai apresentar toda a documentação e o órgão ambiental vai entender que aquilo não foi suficiente. Ainda assim, você pode ir para a via judicial para discutir esse auto de infração, através de uma ação anulatória, em razão, talvez, de algum procedimento feito ali, cabe até um mandado de segurança. Então, cada caso precisa ser analisado a fundo para ver o melhor caminho. E pode correr o risco de a mesma área receber auto do IBAMA e da Secretaria Estadual? Corre esse risco. E aí, cabe ao autuado também levar essa informação para o órgão ambiental. Válida é a primeira em que foi feita a autuação. Se o IBAMA fez a autuação e em seguida a Secretaria de Meio Ambiente Estadual também fez a atuação, válida é a do IBAMA que foi feito primeiro. Então, você tem que levar isso para o órgão ambiental que fez depois, no caso da Secretaria. Eu já fui multada aqui. Não posso ser multado novamente pela mesma infração. Eu não posso nem escolher a multa mais baixa. Não. Não pode. E, de qualquer modo, esse autuado, ele vai ter mesmo que seja para ele provar a total inocência, um custo ele vai ter. Sim, ele vai ter um custo seja o serviço advocatícios, serviços técnicos, que ele vai ter que juntar ali com um profissional bem habilitado, diga-se de passagem. Exatamente. Se tiver que ir para a via judicial, custas judiciais, então tem por trás disso todo um custo. Além disso, Fabela, é importante a gente deixar claro para quem nos assiste que receber o auto de infração, simplesmente fazer o pagamento da multa não resolve o problema. Por quê? Quais são as consequências do auto de infração? O auto de infração ele vem por conta de uma irregularidade que porventura tenha acontecido no imóvel e ele pode gerar múltiplos impactos, né? Pode ter um termo de embargo que acompanha o auto de infração. Esse auto de infração ele pode ser remetido para o Ministério Público para abrir um inquérito e averiguar se ocorreu um crime ambiental, para apuração também de danos junto ao Ministério Público. Então ele pode se desdobrar, né? E o pagamento da multa ali no órgão ambiental é só um dos desdobramentos. Para eu desembargar a área, por exemplo, não basta pagar a multa. Eu tenho que regularizar o imóvel do ponto de vista ambiental. Então, junto ao órgão ambiental, fazer a regularização desse imóvel, consertar o que está errado, fazer uma licença corretiva nos casos em que existe licença corretiva para aquilo, ou uma compensação nos casos em que se exige compensação. E junto ao Ministério Público, tendo um inquérito civil, por exemplo, para evitar uma ação civil pública, demonstrar essa reparação do dano. De que forma? Um desmatamento em reserva legal, vou precisar recuperar minha reserva legal. Um desmatamento em APP, vou precisar recuperar minha APP. Um desmatamento em área passível, mas sem licença, qual que são as compensações exigidas? E isso entra num ponto que a gente conversou até em outra ocasião, do quanto hoje no Brasil a questão do licenciamento ambiental e da regularização ambiental ela é diferente em cada estado. Então, a forma de regularizar uma supressão no estado de Goiás é diferente de uma regularização no estado de Mato Grosso, que é diferente do estado de Tocantins. Então, hoje no Brasil é muito, muito amplo, né? Por isso a importância de leis que venham a tratar de um modo geral de algumas questões para uniformizar, de fato, né? Então, receber o auto de infração, primeiro, aonde que o imóvel está localizado, qual tipo de infração, o que precisa fazer para regularizar? Se não teve infração, como que eu vou comprovar que não teve infração? Se eu tive um embargo que está comprometendo ali o desenvolvimento da minha atividade, o que eu preciso fazer para conseguir desembargar? Então, tudo isso precisa ser analisado a fundo. Às vezes a gente fica muito preso aqui em falar de autos de infração para áreas e lavouras
e propriedades que são de agricultura, de grãos. Mas isso também tem para carne, para peixes, para cana, para outras atividades? Com certeza, porque o auto de infração, ele surge de qualquer ato danoso cometido contra o meio ambiente. Por exemplo, vamos ver ali no ponto de vista de quem mexe com uma pecuária num sistema de confinamento. Eu preciso de licença ambiental para eu ter um sistema de confinamento. Se eu não tenho uma licença ambiental, eu estou utilizando os recursos naturais de forma irregular. Isso já gera um auto de infração e pode ocasionar o embargo daquela área onde está desenvolvido o meu confinamento. Ou seja, daqueles animais ali eu posso já não ter o direito de comercialização. Você pode ter um problema para comercializar. Por quê? Quem vai adquirir a carne, por exemplo, né, vai adquirir o seu produto, pode se negar a adquirir por conta da infração ambiental que tem ali, a falta de um licenciamento. E se eu conseguir comercializar, quem comprou pode estar comprometido? Pode ser penalizado. Por quê? Por conta da responsabilidade solidária pelo dano ambiental. Se eu comprei um produto proveniente de uma área embargada, produzido com irregularidade do ponto de vista ambiental, eu estou também assumindo aquele problema, porque eu estou fazendo com que aquilo se perpetue. Aquele produto, ele é proveniente de uma atividade irregular, então aquele produto ele também é irregular. É como o que é o receptor do furto, o receptor do objeto de furto. Exatamente. E o mesmo acontece com a instituição financeira. Dei crédito para aquele produtor, para aquele pecuarista, e ele utilizou aquele crédito com a anuência da instituição financeira naquele local de irregularidade ambiental, a instituição financeira também pode responder solidariamente por aquele dano. Então, de modo assim, que fica todo mundo no mesmo embaraço. Sim, todo mundo. Por isso que tem tantas questões que estão envolvidas hoje no momento de você conseguir crédito e no momento de você comercializar. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Por quê? A gente entende, obviamente, o ponto de vista da financiadora, né, do banco, da cooperativa de crédito, entende do comprador as preocupações, mas a gente também tem que entender do produtor rural, de quem está ali na lida, né? Eu utilizar somente um alerta proveniente de um MapBiomas, de um PRODES, para barrar aquilo, será que realmente eu estou dando condições para o proprietário, para o produtor, ele me comprovar a regularidade ou não do imóvel? Então tem que ter muito cuidado com isso, para isso não ser utilizado de uma forma descabida, né? De que leve só prejuízos. Então o proprietário, o produtor, ele precisa ter a oportunidade de apresentar a sua defesa, de apresentar a documentação, de demonstrar a regularidade do imóvel. Agora, a orientação é que chegou, não ignore, leve para um profissional analisar. Com certeza, até porque o prazo é curto. 20 dias para uma defesa é um prazo muito curto para você fazer um laudo técnico, desenvolver a defesa, juntar documentação e levar para o órgão ambiental. Então, chegou, de imediato já procure. Não pense que, às vezes, tem muita gente que pensa assim, mas se eu pagar no prazo ali de 5 dias, dependendo do órgão ambiental, o prazo que conceder, eu ganho um desconto de 30%. Se você não cometeu a infração, você não tem que pagar para ganhar o desconto de 30%. Você tem que lutar para anular aquela multa. E verificar se aquele valor que está sendo aplicado aí, de fato, ele é condizente, porque tem esse outro problema. Tem autos de infração que eles vêm com valores exorbitantes. Como é que foi feito esse cálculo? Está correto? Não está? Então, chegou o auto de infração, de imediato, já encaminha para um profissional que seja especializado nessa área e que consiga auxiliar. Eu imagino que, diante disso que você está nos explicando, se me chega ali e eu vou naquele afã de pagar para ter os 30% de desconto e fica nisso, eu posso receber novamente essa multa porque não foi o processo, na verdade, ele não foi extinto. Na verdade, você pagando, você meio que confirmou aquilo. E aí, as consequências vêm para a regularização. Por exemplo, eu vou pagar porque eu vou ganhar 30% de desconto, esse valor nem vai ser tanto prejuízo para mim. Mas e se você não cometeu aquela infração e você pagou confirmando ela? É uma confissão de crime. Exatamente. Eu estou confirmando que, olha, eu paguei, eu concordo com essa infração aqui que foi lavrada contra a minha pessoa. Você agora colocando nesta questão aí, às vezes o produtor recebe um auto que nem seja lá tão alto, um auto que não seja tão alto,
E aí ele acha que é mais viável pagar do que ir em busca de honorários advocatícios e tudo. Não é a saída. Não é a saída. Porque depois, para você comprovar que, não, eu não cometi essa infração, na verdade aqui foi outra coisa. Porque você recebeu um auto de infração falando lá, eu cometi uma infração de supressão. O valor nem é tão alto, vou pagar. Você vai ter que regularizar o imóvel, porque a infração ocorreu, o imóvel está considerado irregular, mesmo com o pagamento da multa. Como é que você vai regularizar? Você vai assumir um compromisso de regularizar algo que você não fez? E se aquilo vai para o Ministério Público? O Ministério Público abre um inquérito civil ali para investigar e buscar uma reparação dos danos e te cobrar uma indenização por dano moral coletivo, por dano ambiental, por dano climático, que hoje tem isso também, né? E aí, como é que você vai comprovar que, não, eu não cometi essa infração? Mas você pagou a multa. Você concordou com a multa que você recebeu? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, melhor a fazer é buscar a orientação do profissional. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Obrigada, Fabélia, estamos à disposição.